Olá, alunos! Eu sou a professora Liviane Silva Lopes, professora da disciplina de Geografia. Então, hoje nós iremos dar continuidade com a nossa segunda aula de Geografia do quarto bimestre. Então, na aula de hoje, nós iremos trabalhar um pouquinho, conhecer a região Centro-Oeste. A sua localização. A região Centro-Oeste ela é formada apenas por 3 estados: Mato Grosso do Sul e Goiás, além, do Distrito Federal, onde está Brasília, a capital do Brasil. A região ela vai possuir uma área de mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, onde vivem aproximadamente 14 milhões de habitantes, segundo os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, a população absoluta do Centro-Oeste ela é a menor entre as demais regiões, do Brasil. Então, nós podemos observar aqui pelo mapa os 3 estados que compõem a região Centro-Oeste, além do Distrito Federal. Então, uma outra curiosidade é que ela é a única região do Brasil, dentre as 5, que não é banhada pelo Oceano Atlântico, por estar bem no centro do país. Como se deu o povoamento e a produção do espaço, da região Centro-Oeste? Então, durante muito tempo, a região central do território brasileiro ela foi habitada por diversos povos indígenas, nativos dessas terras. A ocupação de áreas da atual região Centro-Oeste pelos portugueses ela ocorreu somente cerca de 200 anos depois do começo da colonização. Então, a região ela foi uma das últimas, junto com a região norte, a ser povoada, colonizada pelos portugueses. Então, a ocupação efetiva, ela só ocorreu 200 anos depois, do início da colonização, lá por volta do início do século XVIII, quando foram descobertas jazidas de ouro, Então, a partir daí, os bandeirantes eles iniciaram uma excursão para o centro do país, atrás desse minério. Então, os bandeirantes paulistas, eles desempenharam um papel fundamental nesse processo. Então, eles foram considerados os desbravadores do interior da colônia. Então, com a descoberta do ouro na região Centro-Oeste, houve um grande deslocamento de portugueses, lusos brasileiros, para o interior, que eram motivados em busca das riquezas, do ouro, da mineração. Então, a partir daí, iniciou-se efetivamente a colonização da região Centro-Oeste. Já a partir do século XX, houve novas formas de povoar a então região Centro-Oeste, que era uma das poucas ainda habitadas das regiões brasileiras, Então, a partir do século XX, o Centro-Oeste, ele ainda apresentava grandes vazios demográficos em relação à região Nordeste, Sul e Sudeste. Então, na década de 40, o governo federal, ele intensificou o incentivo, para a imigração para o Centro-Oeste, ampliando os povoados, cidades que já existiam e incentivando também a criação de gado. Então, uma das formas que o governo, na época, encontrou para povoar, para incentivar a vinda de imigrantes para a região Centro-Oeste foi a construção da capital federal, da construção de Brasília, que proporcionou a vida de muitos imigrantes, principalmente da região Nordeste e Norte, para essa região do Brasil até então pouco ainda habitada. Então, a construção de Brasília, no Brasil, na década de 50, 60, ela foi fundamental para trazer, além de trazer o povoamento, de intensificar, também trouxe o desenvolvimento para a região. Já nas últimas décadas do século XX, a região Centro-Oeste ela vem sendo o centro pioneiro da soja, Então, nas últimas décadas do século XX, o povoamento do Centro-Oeste ele ganhou impulso com a abertura das novas frentes agrícolas, que passou a receber muitos migrantes, que veio principalmente da região sul do Brasil. Então, essas novas frentes agrícolas também elas propuseram, o desenvolvimento para a região,
Então, a agricultura ela recebeu projetos. Então, essa região até então, ela não era muito boa para a agricultura. Só que ela recebeu, através de projetos do governo, a correção do solo, né? Que o solo do centro-oeste, do Cerrado, ele é muito ácido. Então, houve o financiamento dessa correção pelo governo para atrair essa nova frente agrícola para essa região. Falando um pouco sobre a parte física da região centro-oeste, nós iremos ver sobre o relevo e a hidrografia. O relevo do centro-oeste ele é marcado predominantemente pela presença dos planaltos e das chapadas. No entanto, no sudoeste de Mato Grosso e no oeste do Mato Grosso do Sul, podem ser encontradas algumas extensas planícies. Os planaltos da região centro-oeste eles atuam como os divisores de água de extensas bacias hidrográficas, que é a bacia amazônica, a bacia do Rio Paraguai, a bacia do Rio Paraná e a bacia de Tocantins-Araguaia. Então, nós podemos observar aqui pela imagem a predominância do relevo é os planaltos e as chapadas dessa região. Então, nas hidrografias, as três principais hidrografias que vão cortar, né, a região centro-oeste é a bacia do Rio Paraná e a bacia do Rio Paraguai. Então, aqui vocês podem observar então o relevo e a hidrografia dessa região. Já o clima da região centro-oeste, o clima predominante na região é o tropical semiúmido, né? Já no Planalto, na região do Planalto, vai ser o tropical de altitude. Já na região que faz fronteira com a região norte, né? Que aqui você pode observar essa de cor laranja, que é o clima já vai ser mais voltado para o nosso, né? Que é o equatorial. Então você pode observar essas também diversidade de clima nessa região. Já a vegetação vai se destacar o cerrado, né? Que é a principal vegetação do centro-oeste, e o complexo do Pantanal, nas áreas de clima tropical. E no local também que o clima é equatorial, que já é mais ao norte da região, vão ter vestígios da floresta amazônica. O cerrado, ele é um bioma, né, de grande diversidade. A vegetação ela é composta de pequenas árvores e arbustos e plantas herbáceas, com troncos de casca grossa e galhos retorcidos. Então, essa é uma característica da vegetação do cerrado, além do bioma pantanal, que é o único existente no mundo, né? Ele é um bioma característico apenas do Brasil. Obrigada pela atenção e bons estudos.